Não é proibido pisar na grama é um trabalho que foi criado por duas companhias em parceria, uma colaboração entre duas companhias, a Alisson Amâncio Companhia de Dança, aliás, a companhia Alisson Amâncio e a Inspire, duas companhias de dança aqui da cidade de Juazeiro do Norte e que já atuam, né, nesse cenário com trabalhos extremamente relevantes e que agora, a partir do convite do Alisson, diretor da companhia Alisson Amâncio, surgiu, né, a proposta de começar esse processo criativo e tendo nesse processo eu como coreógrafa. Então, foi um processo que se iniciou para mim como um desafio, mas um desafio muito gostoso, muito interessante, porque a primeira ideia que ele trouxe foi um trabalho criado para 3 homens. E ele me deixou muito livre, né, quando ele me fez essa proposta, trouxe essa ideia, mas me deixou muito livre para escolher o que eu queria falar, o que eu queria trabalhar. Mas aí eu falei, tá aí. Eu quero. É um desafio gostoso e eu quero fazer. E principalmente por trabalhar, né, com 3 bailarinos incríveis que são amigos e que eu, né, amo, assim, são extremamente competentes, artistas incríveis. E eu falei assim, pronto, é esse desafio que eu quero. Eu estava afastada há um tempo desse lugar de criação, mas foi muito gostoso voltar. E aí o processo foi, né? Eu, enquanto mulher, falando enquanto mulher, do meu lugar de fala, das minhas questões, o que eu posso falar agora? O que eu quero falar agora? Num período tão complicado, né, de tantas questões, esse período extremamente difícil para tantas pessoas, para tantas famílias. Então, eu falei assim, tá, eu preciso, ainda que eu esteja borbulhando de muitas questões, eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque as pessoas estão muito sensíveis, as pessoas estão muito machucadas, né, por estarem em casa, por estarem longe dos seus trabalhos, por estarem longe das suas famílias. Então, o meu processo para pensar esse trabalho foi: eu quero que os bailarinos consigam estar num lugar em que eles possam ir se reconhecendo aos poucos, porque as pessoas realmente há um período antes dessa pandemia e um período para voltarmos, né, a nos reconhecermos, né, a conseguir andar na rua de novo, a conseguir nos olhar de novo sem estar dentro das nossas casas. É um período complicado.
Então, o trabalho surgiu pensando nisso. Eu queria que os meninos se sentissem num lugar bom, que eles fossem se sentindo livres e que a gente pudesse trazer questões que nos atravessassem. Primeiramente, a mim, né, como coreógrafa do trabalho, a primeira questão que me veio eu sou uma mulher não branca, hétero, mas sou muito atravessada pelas questões do feminismo, né? Eu sou psicóloga, então eu não poderia falar de outra coisa. As minhas leituras, as minhas vivências, todas estão nesse lugar. E aí a questão foi, como é que eu vou trabalhar o feminino com 3 homens? E aí foi justamente aí que entra o desafio, porque foi muito gostoso falar desse lugar do feminino, mas descobrindo cada um o seu lugar do feminino. E não como uma forma pejorativa, como a gente vê essas questões do masculino e do feminino, né, como lugares de poder, como lugares de submissão, mas que na sala de ensaio eles pudessem trazer as suas próprias questões de como esse feminino os atravessa. Sem a caricatura do feminino, sem a caricatura do masculino, mas realmente a essência do que essas mulheres que os atravessam, né, do que essas mulheres que os ensinaram, que os tiveram, enfim, como todas essas mulheres ficaram nas memórias, nas sensações, nas palavras, nos atos, na educação. Então, por meio de jogos na sala de ensaio, a gente foi trazendo e evocando, por meio de leituras também, a gente, a cada ensaio, a cada jogo de cena, a cada lugar que a gente trabalhava, nas criações, a gente discutia bastante, tomando bastante cuidado, porque tudo é muito sensível. Então, entendendo o lugar de fala de cada um, do negro, do pobre, do índio, do hétero, do LGBTQI+, da pessoa não branca, do branco. Então, todas essas questões a gente discutia bastante após os ensaios. Então, foi um desafio falar desse feminino sem cair no lugar caricato do que a gente entende socialmente, né? Do homem que se veste de mulher, porque você pode ter um homem, você pode pegar um homem totalmente vestido, de colocar salto, cabelo, peruca, uma roupa feminina, e ainda assim ele não trazer nada do que é dito feminino. E você pode ter um homem totalmente com roupas caricatas, né? Socialmente ditas masculinas, e ter uma essência feminina, e vice-versa, quando a gente fala da mulher. Então, foi uma busca de encontrar esse lugar do feminino, de cada um, atravessado pelo meu olhar, convocados pelo meu olhar, mas que eles tivessem espaço para trazer as suas memórias, as suas vivências, as suas falas, as suas emoções durante todo o processo. Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía nada más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, que nada más le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte
amando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 É, 2020 foi um ano muito difícil, né? Com a pandemia do Covid-19. Foi um ano que a gente nunca ficou tão próximo da morte. E eu acho que quando você vê a morte tão perto, você olha para a vida com outro olhar. E aí, nesse sentido, você começa a repensar a vida, né? E a gente começou também a repensar outros modos de estar na companhia. Então, quando a gente viveu o período de flexibilização do isolamento social, nós decidimos voltar em, no máximo, 3 artistas na cena. Resolvemos convidar uma outra companhia, né, a Companhia Spirit, que tem um trabalho super relevante também aqui na cidade de Juazeiro do Norte, e convidar a coreógrafa Luciana Araújo para trabalhar com a gente. Então, nesse sentido, são outros modos de existência, outros modos de resistir enquanto operação logística do grupo. Mas, para além de toda essa perspectiva diferente do que a gente vinha trabalhando, tem uma questão também que a gente está muito atravessado pelas questões das perseguições, desses corpos que são tão marginalizados, perseguidos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está vivendo uma onda neoconservadora, neofascista, então a gente precisa visibilizar e lutar contra esses apagamentos, né? O mundo é plural, o mundo é diverso, e cabe em todas as pessoas, todos os tipos, de todos os credos, de todas as cores, de todas as sexualidades, né? E a gente não quer, em nenhum momento, colocar tal grupo é superior, tal grupo é inferior. A ideia não é essa, sem polarização. Mas que todas as pessoas elas podem se expressar como elas são. E eu acho que o trabalho passa muito nessa perspectiva. E foi uma grande alegria, assim, tanto dividir a cena com o Iago Gomes e com o Eric Bruno, mas também assim poder ser dirigido e coreografado pela Luciana Araújo, assim. E que bom que a dança em Juazeiro do Norte, com essas 2 companhias, a dança contemporânea continua forte, continua pulsante, e que 2021 seja o ano de mais perspectivas e mais trabalho, assim. Que bom que o Centro Cultural Banco do Nordeste está voltando com as perspectivas, mesmo que de modo remoto. É muito bom estar aqui no palco.
Então, durante todo o processo de criação do espetáculo, nós, enquanto grupos, tomamos todos os cuidados necessários durante essa flexibilização da pandemia e todo com equipamentos, máscaras, álcool em gel. E no processo a gente foi se cuidando e acabou que estamos sem máscara no momento por estar juntos, né? E também acho importante falar sobre a ferramenta que é o Instagram, que o quanto ela é potente, o quanto ela pode chegar em muitos lugares, assim, em um aparelho tão pequeno que é o celular, né? E durante toda a nossa criação, nós fazíamos lives para com registro ficar no Instagram e para também algumas pessoas visualizarem como processo mesmo, assim. ¿Dónde está tu pájaro? Dime dónde está tu pájaro. Mi pájaro es un Só recapitulando assim que durante esse período, né, de pandemia, eu enquanto bailarino da companhia Alissa Mansi, né, nós estávamos produzindo, né, algumas ações, né, pelas redes sociais, assim, pelas redes digitais, tanto aulas como oficinas, né. Então nossos encontros também eram feitos através dessas plataformas, né, que a maioria dos grupos, né, artísticos estavam usando. Mas chega um momento também que parece que, por mais que essa seja a nossa única forma, né, de se encontrar e de trabalhar, mas ainda tem aquela pequena resistência, né, pequena grande resistência, e a gente acaba se desmotivando também, né? Como já foi falado aqui, a pandemia mexeu muito com a gente, em todos os sentidos, né? E depois a gente começou a tentar se encontrar pessoalmente, né? E daí alguns se sentiram à vontade, outros nem tanto, mas também seguindo todos os protocolos, né, de segurança, né? Então começamos a nos encontrar. Foi daí, como já foi falado, também começou também o processo de criação do espetáculo. E em 2021, o que a gente espera é que a gente possa, né, depois de uma vacina, quem sabe a gente circular, né, não só com esse projeto, mas com outros trabalhos que a companhia Alissa Mansi tem, que a companhia Inspire tem, né? A gente espera também que abra editais para a gente, para que a gente possa circular, para a gente possa trabalhar, que a gente possa dançar, mostrar nossa dança, mostrar nosso trabalho, não só também aqui na região. E eu acho que é isso.